Olá, espero que estejam todos bem. E eu gostaria só de esclarecer, antes propriamente de começarmos a falar do livro, no último vídeo eu falei sobre, não deixei muito claro, eu falei sobre bons sentimentos e bons pensamentos, que fazem bem, para as pessoas. Mas, na verdade, acho que não expliquei direito. Não quer dizer que esses bons sentimentos e os bons pensamentos irá resolver nossos problemas. Irá nos ajudar. Isso sim, nós sabemos que nos ajuda muito esses sentimentos e esses pensamentos. Então, era o que eu tinha que esclarecer. Talvez não tenha ficado muito claro. E falando em livros, como nós estamos falando do aprendizado através desses livros, hoje eu estou trazendo O Pequeno Príncipe. E O Pequeno Príncipe, ele não me trouxe aprendizado igual todos os outros apenas. O Pequeno Príncipe faz parte, assim, da minha vida mesmo, dos nossos sentimentos, durante um bom tempo do nosso cotidiano. Lá no passado, quando eu tinha minhas crianças ainda, os meus filhos ainda muito pequenos. Mas, antes de falar diretamente do Pequeno Príncipe, como tinha assim, uma situação, uma mulher muito jovem, com crianças para criar, trabalhando muito, e sempre se preocupando com lazer, e com pouco tempo que sobrava. E então eu só tinha 2 livros. Era Tistu, o Menino do Dedo Verde, e O Pequeno Príncipe. E tinha também as histórias para contar. Na verdade, eu não contava histórias que eu havia aprendido e decorado na infância. Pelo contrário, eu inventava essas histórias. E as crianças gostavam. E eu tinha essa mania de inventar histórias desde muito criança ainda. E isso aí me favoreceu muito nessa época de dificuldade, que tinha poucas opções, na verdade. Então, aquelas folgas muito raras, eu levava meus filhos no museu, só em 2 lugares, no museu ou no zoológico. É claro que eles detestavam ir ao museu na época, porque eram muito pequenos. E só que eu quero vir para essa coisa da história, porque foi uma coisa de contar histórias para as crianças, uma coisa muito forte para mim na infância. O ano inteiro eu não via histórias, ninguém me contava histórias, mas naqueles maravilhosos dias em que eu ficava de férias e viajava de um estado para o outro, e ia para a casa da minha avó. Então minha avó, maravilhosa, me contava histórias na hora de dormir. Mas não eram histórias que elas inventavam, eram histórias que decoraram na infância. Ela e a minha tia. Uma das filhas morava com ela, e era minha tia predileta. Porque não é só porque me contava histórias, não. Na verdade, ela tinha muita ternura, muita doçura. Aí depois, o tempo passando, nós vamos ouvindo uma historinha aqui, uma historinha ali, e nós vamos captando muitas coisas, que não entendemos na infância. A minha tia, na verdade, foi uma pessoa que teve tudo para ser uma pessoa amarga, para ser até uma pessoa não muito boazinha. Eu já conheci pessoas assim talvez meio negativas, não é? E alguém dava desculpa, falava assim: ai não, ela é assim porque teve muitos problemas lá, na infância, na juventude. Mas aí eu pensei, a minha tia aos 18 anos ficou cega e casou muito cedo. Eu não tenho detalhes sobre esse casamento, não sei se foi um casamento por amor.
que era uma coisa muito rara acontecer na época da minha tia. As meninas se casavam porque os pais arranjavam, né, os casamentos. E depois veio uma bomba, né, algo bombástico na vida dela, porque descobriu que não podia ter filhos. Então, na época, era realmente uma bomba, porque as meninas eram muito cobradas. Então, o marido não era cobrado, a esposa era cobrada porque não podia ter filhos. E, no entanto, ela era assim tão doce, tão terna, com todas as pessoas. Ela era incapaz de levantar a voz para alguém. E olha, gente, eu não era uma criança fácil, não. Eu aprontava muitas coisas, mas a minha tia, ela jamais levantou a voz para mim. Era um grande exemplo mesmo de doçura, sabe? Muito terna, muito, assim, maravilhosa. E então, sem querer, porque ela era analfabeta, na época também não deixavam que as meninas estudassem, ela, sem querer, me incentivou a coisa da história, porque ficou sendo algo muito importante, eu que não ouvia nenhuma história o ano inteiro, e só lá na casa da minha avó, por intermédio principalmente da minha tia. Então eu contava as histórias, só que eu não decorei as histórias como elas decoraram, não é? Eu inventava, porque desde criança, né, tinha uma coisa assim de criar histórias. Então isso daí foi bom para mim, né, lá quando eu me tornei mãe, e contar histórias para as crianças. Bom, e ou eu contava histórias ou eu lia. Então tinha só esses 2 livros, como eu já falei. E o Pequeno Príncipe, ele ficou sendo muito importante porque na época eu tinha 2 meninas e um menino que era mais novinho, então ele se sentia o próprio Pequeno Príncipe, né? Então quando alguém vinha em casa, ele pegava o livro, olha, esse é o meu livro, né? Coisinha da cabeça da criança. E aí depois eu fiquei pensando, depois que o tempo passou, e eu fiquei pensando, as meninas não, de maneira alguma, achavam assim ruim que eu lesse, que eu não tinha, né, o livro da princesa, mas do Pequeno Príncipe. Então, talvez foi, quem sabe, por causa dessa coisa de criar os filhos sozinha, contando de tudo, falando de tudo. Então, na minha casa não tinha essa coisa de menino ou de menina. Esse livro você pode, esse não pode. Foi uma coisa assim que fizeram comigo, né, lá na minha juventude, as pessoas escondiam os livros. Não, esse não pode. Então, isso eu jamais fiz, né, com os meus filhos. Então, elas ouviam naturalmente, né, o Pequeno Príncipe servia para o menino e para as meninas. Isso daí foi muito bom. O Pequeno Príncipe depois, quando eu li, mas naquela época eu lia muitas vezes para eles, e eles cresceram, não li mais. Anos depois eu voltei a ler, e esse aprendizado, na verdade, né, de quê? Da amizade. A amizade, ela transcende o próprio tempo. E nós podemos fazer boas, ótimas amizades em meio à diversidade. Os nossos amigos não necessariamente não precisam pensar igual a nós, não precisam nem fisicamente serem parecidos conosco. E a amizade é algo realmente eterno, né? Para toda a vida. Eu estou falando da verdadeira amizade mesmo. Então, o Pequeno Príncipe, que como todos sabem, né, uma obra do Antoine de Saint-Exupéry. É maravilhoso o Pequeno Príncipe em qualquer época. E o meu filho, o meu Pequeno Príncipe, ele fez aniversário ontem, no dia 15 ele fez aniversário. E ele é um 50, mas ele lembra com muita ternura do Pequeno Príncipe. E ele já me deu 2 netos. E é uma pessoa assim muito feliz. As histórias ajudaram, essas histórias, tenho certeza, e os livros. Então os livros, eles são muito presentes na minha vida e na vida da minha família. E eu gostaria muito, muito mesmo que continuassem se inscrevendo, compartilhando e falando com os amigos. Da próxima vez nós vamos falar mais um pouquinho do livro, esse grande aprendizado em nossas vidas. Até mais!